A demonolatria, ela assim, em algum momento a Telemann também se encaixa na demonolatria ou não? A Telemann se encaixa... Na verdade, as coisas se encaixam em Telemann. Porque a Telemann é uma lei. Ela é aplicada a todas as coisas. Por exemplo, é igual a lei de não pise na grama. Você pode pisar na grama, mas não significa que existe uma permissão. Você pisou porque você quis, mas... E existe, inclusive, uma consequência por você ter pisado na grama se a lei era não pisar, né? Lógico, se os instrumentos da lei forem cumpridos. Então, a demonolatria, ela pode ser um instrumento para que você consiga aquilo que Telemann te propõe, que é buscar a sua verdadeira vontade, ter contato com seu sagrado anjo guardião e levar a humanidade a cumprir essa grande obra. Então, os demônios, eles podem ser essa ferramenta, né? Porque, por exemplo, existe Paimon que fala sobre o conhecimento de tudo aquilo que está sobre a terra, sobre as águas e nos ares, por exemplo. Pô, Paimon, ele vai falar de conhecimento. Então, se Paimon vai falar de conhecimento, a gente pode usar Paimon para buscar... Talvez não necessariamente um conhecimento sobre nós, mas usar Paimon para conhecer ferramentas que nos levem a esse conhecimento, né? A gente vai ter Glásia Lábulas, que vai falar sobre insanidade e loucura. A gente pode utilizar esse espírito, não necessariamente só para deixar pessoas loucas, mas também para entender os instrumentos que a nossa mente usa para nos pregar peças e nos tirar de certos problemas, para que isso também colabore e facilite nossa vida. Às vezes você está com a mente muito cansada, está te causando problemas, você está ficando um pouco fora de si. Você usa lá a Glásia Lábulas para ele poder te devolver um pouco esse centro de estabilidade para você buscar ser quem você é. E ele seria um Daimon. Seria um Daimon, isso. São, esses dois que eu mencionei são dos 72 da Goetia. Então você trabalha em cima da Goetia também? Trabalho com os espíritos, mas o ritual que eu pratico hoje, ele é apoiado na missa gnóstica do Liber 15 que eu mencionei mais cedo. Então eu uso a missa do Liber 15 e aí eu adapto algumas coisas, e adapto mesmo, é teoria minha, com base nos estudos que eu fiz de Papos, que eu fiz de Eliphas Levi, né, de outras teorias, mas é com base no que eu vou testando e vendo que funciona. Aí quando eu vejo que é um ritual estável, que ele está cumprindo o papel dele, aí eu começo a passar para as pessoas quando elas me perguntam, num curso, alguma coisa do tipo. Interessante. Para o pessoal entender, a demonolatria é você adorar mesmo Daimons. Isso, não necessariamente adorar como se submeter a eles, mas criar um convívio, criar uma relação. Daimons e demônios são iguais? Não. Podem ser. É porque assim, qual é o problema? A galera se incomoda muito quando a gente chama o Daimon de demônio, porque o demônio ele se tornou uma coisa muito católica. Mas se você cagar pra isso, porque é o que eu recomendo, só entenda que, cara, é um espírito, entendeu? Se você estudar um pouco a historicidade desses espíritos que estão na Goécia, metade deles nunca existiram e foram criados a partir de mitos e lendas. Outra metade foram deuses que foram demonizados, né? Eles foram transformados em vilões através ou do cristianismo ou de outras crenças dualistas. E aí eles foram incorporados ali porque, por exemplo, tem um livro chamado Dicionário Infernal. Dicionário Infernal, ele não é necessariamente um grimório, ele é um livro de demonologia que ele cataloga os espíritos. Ali, por exemplo, tem um demônio chamado Kali. Mas quando você vai ler, é a deusa Kali hindu. Saca? E é um livro francês que popularizou na Europa, todo mundo tinha, porque o povo adorava isso era entretenimento para eles também, tipo a galera na época das mesas rodantes e tal ali do espiritismo francês. E aí popularizou, e aí pra muita gente, quem cresceu lendo aquele livro, foi passando adiante, por exemplo, que a deusa Kali era um demônio. Mas hoje a gente entende que não tem nada a ver com isso. Inclusive o hinduísmo, ele tem demônios, mas não são Kali. É porque assim, foi o que você falou, o nome demônio, ele vai remeter à parte, a polaridade negativa da situação. Isso. Né? Então a visão que se tem dentro da demonolatria, ou até dentro mesmo da visão que você segue, não é que o demônio seja a polaridade negativa da situação. Sim, isso. Na verdade o demônio ele não tem... Hoje eu vivo uma vida tentando eliminar a dualidade das minhas práticas. Eu acredito muito que as coisas são como são, saca? Por exemplo, no momento em que você faz um ritual para você conseguir um emprego, não necessariamente aquela vaga estava aberta e vazia. Às vezes o teu ritual fez uma pessoa perder o emprego. E a gente não sabe quais são os desdobramentos. Porque se a gente for muito trágico, a gente pode pensar que a pessoa estava bancando uma mãe doente, aquela mãe vai morrer. Se a gente for muito longe, a gente pode pensar que aquela pessoa estava mal da cabeça, perdeu o emprego e vai se matar.
saca? Então, assim, a gente não tem muito essa noção. Então, assim, aquilo que é bom pra você não é bom pro outro, saca? Por exemplo, você tá afim de uma pessoa e aí tem outra pessoa afim dela. Você começa a namorar com essa pessoa antes da outra. Se for uma relação monogâmica, o outro perdeu. Então, assim, pra um foi ruim, pra outro foi bom, né? O namoro aconteceu, mas pra quem é bom, pra quem é ruim? Sabe? Isso vai depender muito. Então eu tento tirar isso da minha prática, justamente para conseguir enxergar a vida de fato como ela é. Parar de entender que a vida tem vilões e heróis, sabe? As pessoas são pessoas, sabe? As pessoas, elas... às vezes a pessoa... Que, por exemplo, eu convivi com um professor numa escola que ele era um ótimo professor, ele era um professor incrível, ele era um bom pedagogo, ele tinha todas as habilidades para cuidar das crianças daquele colégio, ele de fato cumpriu, todo mundo era apaixonado por ele, mas depois de uns 15 anos eu encontrei o filho dele que estudava com a gente e a gente descobriu que ele espancava ele em casa. Saca? Espancava o moleque, assim, ele mostrou uma costela que ele tinha quebrado e uma marca nas costas de uma régua que ele quebrou nas costas dele. Então, assim, essa é a pessoa. Eu, Vitor, vou julgar ela. Mas ela é uma pessoa e ela foi ótima pra mim, sabe? Ela foi péssima pra outra pessoa. Ser boa comigo não anula que ele foi ruim, mas me mostra que existe gente de todo tipo e quando a pessoa ela se defende ou defende os outros como grandes sábios, incólumes, perfeitos, na verdade, ninguém tá vendo aquela pessoa de verdade. E se esse professor vir e falar assim, não, tô dando uma de louco aí. Sou telemita, fiz o que me deu vontade. E arrebentei meu filho na porrada. Bom, quando a gente... Eu queria entender essa parte da tela. Então, quando eu faço o que eu quero, e por exemplo, você é impactado pelo que eu quis, eu tô te dando total liberdade de fazer o que você quer também. Exatamente, mas aí ele fez o que ele queria, arrebentou o filho dele, tudo bem. Hoje o filho dele, vamos supor, nem olha na cara dele, não fala com ele, tem trauma dele. Tudo bem. Mas ele cometeu ali, querendo ou não, um ato criminoso. Criminoso? Sim, mas ele fez o que ele queria. Sim. Então dentro de Telemann não tem essa moralidade pra determinar o que você pode ou não fazer, ou o que é de fato tudo da lei. Na verdade é pouco mencionado, mas existe sim um caráter moral dentro de Telemann que é pouco mencionado, porque geralmente a galera gosta de usar Telemann pra ser um bosta. Essa é a real. Sim. Então, existe, por exemplo, um trecho que vai falar o seguinte: o amor é a única substância capaz de unir os dois separados. E a lei de Telemann vai dizer: faz o que tu queres, é de ser tudo da lei. Amor é a lei, amor sob vontade. E aí a gente tem as duas palavras, Telemann e ágape, né? Nós temos que é o amor, né? Telemann significa vontade, ágape significa amor. E esse amor, ele é um amor divino. Ele é a única substância capaz de unir dois separados. Então, se amor é a lei, amor sob vontade, a gente está falando que existe amor e vontade como uma fração. Um está sobre o outro equilibrados. Então, Telemann é vontade, vontade é amor. Até porque se você pegar na cabala grega, substitui os valores numéricos da palavra Telemann e ágape, você vai ver que as duas dão o mesmo valor, que é 93. Então, significa que uma energeticamente é correlata à outra. Então, não existe Telemann sem amor. Se não existe Telemann sem amor, não existe Telemann sem essa substância capaz de unir dois separados. E a violência, ela separa. A violência, ela não junta, sabe? A violência, ela não soma. A violência, ela só subtrai e divide. Então, Telemann, você pode fazer tudo o que você quer, mas se o que você vai fazer, ela separa, ela causa essa cisão, você pode ter certeza que ali não tem vontade. Entendeu? Você saber a verdadeira vontade. É porque na frase, faz o que tu queres, é de ser tudo da lei, a galera tá muito mais preocupada com o que vai fazer do que quem é. E a lógica de Telemann é: faz o que tu queres. No momento em que você sabe quem é esse tu, você sabe o que você quer, sabe? E ser levado pelo capricho de espancar uma pessoa, porque é um momento de desequilíbrio total, desconexão consigo, naquele momento não é você que quer. Você está sendo movido pelas suas paixões, pela sua raiva, pela sua vaidade. Então não é você. Se não é você, aquilo não tem nada de verdadeira vontade. Lógico, você pode, né, igual a galera, né? A galera, em nome de Cristo, matou um monte no Oriente Médio. Né? A gente está vendo hoje guerras santas aí acontecendo. A gente vê aí terreiros sendo invadidos em nome de Deus. Né? A gente vê todo tipo de coisa. Vai ter gente que vai falar que vai bater em não sei quem porque o Exu mandou. Vai ter gente que vai falar que bateu em não sei quem porque Deus fez uma revelação. Saca? Então, o verdadeiro eu, o verdadeiro... anjo guardião, que é o nosso eu,
ele é liberto de sentimentos, de desejos, de qualquer coisa que escravize ele. Porque, como você citou, que uma pessoa que tá ali com raiva pode ir lá e quebrar a cara do outro, e na real não é aquilo que ela pode fazer. E, por exemplo, uma pessoa que tá apaixonada pode viajar daqui pra Colômbia de ônibus porque tá apaixonada. O lance todo é essa pessoa estar, por exemplo, consciente. E quando eu digo consciente é, por exemplo, cara, você tá consciente que você quer espancar uma criança? Você tá consciente do que isso causa? Você tá consciente do que isso representa? Você tá consciente do que isso é na sua cabeça? Porque, cara, é comprovado cientificamente que uma pessoa violenta, ela não tá boa da cabeça, saca? Ela não está nas faculdades mentais dela corretas para julgar a própria ação, sabe? Deve ser responsabilizada sim, mas existe um desequilíbrio ali que faz ela julgar a realidade de uma maneira diferente, que desconsidera totalmente a integridade das pessoas ao redor, saca? Então é isso que eu acredito. Telemann, ela é... A Telemann é... Porque assim, a verdadeira vontade também, ela não é... A gente fica falando de verdadeira vontade e tem gente, eu até vi gente falando aqui no podcast, que a verdadeira vontade, ela é uma coisa objetiva. E a verdadeira vontade não é uma coisa objetiva. A verdadeira vontade, ela vai se expressar a todo momento, da melhor maneira que ela puder, e quanto mais consciente você tá do uso dessas ferramentas, mais a sua verdadeira vontade vai ter essa possibilidade de fazer. Então, por exemplo, o único instrumento vocal que eu tenho na minha vida são meu corpo para poder bater e fazer barulho, ou a minha voz para poder cantar. Então a minha verdadeira vontade, ela pode se expressar através do meu canto no momento em que ela quiser, né? Eu posso bater no meu corpo, fazer uma percussão física e fazer. Mas se, por exemplo, eu aprender um violão, o violão também se torna. Se eu aprender um outro idioma, eu posso falar com outras pessoas, e essa pode ser uma oportunidade da minha verdadeira vontade de se expressar, sabe? Então, quanto mais habilidades você tiver, maior é a possibilidade da sua verdadeira vontade de se expressar a todo momento. Mas você precisa estar consciente do uso dessas ferramentas. A violência, por exemplo, ela naturalmente mostra que isso não é uma ferramenta para expressão, porque ela causa essa separação. Ela pode, inclusive, levar à morte, né? E aí você interrompe a vida de uma pessoa que, no mínimo, deveria escolher o dia que ela vai morrer, ou pelo menos escolher tentar viver ao máximo enquanto ela pode.